que é entrelaçamento quântico. Aliás, o que não é entrelaçamento quântico? Por acaso é uma transmissão de informação acima da velocidade da luz? Fala pessoal do AstroTubers, e o vídeo de hoje está sensacional. Com a física Gabriela Barreto Lemos, que viu uma estrela na ótica quântica depois de um trabalho que ela publicou na Nature, que ela explicou nessa TED Talk que está bem aqui. Só vim aqui para dizer que para vocês entenderem o vídeo, vocês precisam saber o que é polarização da luz, que é dado no ensino médio, né? Se não souber, dá uma rápida pesquisada aí no Google e YouTube para pelo menos saber o que é. E por fim, recomendo que vocês também assistam o vídeo Ciência Todo Dia sobre o entrelaçamento quântico para ficarem mais espertos. Mas nesse vídeo nós vamos muito mais fundo, nós vamos lá para a filosofia, que é a base disso tudo. Então apertem os cintos que a viagem vai ser muito boa. E eu vejo vocês no final do vídeo. Não, entrelaçamento não permite a transmissão de informação acima da velocidade da luz. Como é um experimento típico de emaranhamento? Eu vou falar em emaranhamento, muitas pessoas falam em entrelaçamento. Na comunidade científica a gente tende a falar em emaranhamento, então me perdoem se às vezes eu passo de uma palavra a outra, é um costume. Como é um experimento de emaranhamento? Eu tenho uma fonte de partículas, digamos 2 partículas, né? Pode ser com mais, mas vamos considerar 2 partículas. Uma, digamos, eu mando para a Lua, para um astronauta lá, né? A Rosa, astronauta na Lua, e a outra partícula eu vou mandar para a Marina, que está na África. Cada uma dessas pesquisadoras vai fazer um experimento em cima dessa partícula. No caso, vamos considerar fótons, que tem uma polarização. Fótons têm uma polarização que podem ser descritas como horizontal ou vertical, podem ter polarizações diagonal ou antidiagonal, ou circular direita ou circular esquerda. O que significa isso? Significa simplesmente que há 3 possíveis medidas de polarização que eu posso fazer em cada fóton. Então a Rosa vai decidir uma dessas 3 medidas de polarização. A Marina vai decidir outra medida, o que ela quiser de polarização. Então, vejam bem, uma partícula foi para a Rosa, uma foi para a Marina. A Rosa fez uma medida, a Marina fez outra medida. Mando outra partícula idêntica à primeira, e de novo a Rosa faz uma medida, a Marina faz outra medida, sucessivamente. Fizemos isso com 1 milhão, digamos, de partículas idênticas. Quando terminarmos o experimento, a Rosa e a Marina ligarão uma para a outra e conversarão. E a Rosa vai falar assim: na primeira partícula eu fiz a medida, digamos, a medida do primeiro tipo. E a Marina vai falar que tipo de medida que ela fez. Toda vez que as duas tiverem feito a mesma medida nas suas respectivas partículas, elas vão comparar os resultados daquelas medidas. Toda vez que elas tiverem feito medidas diferentes nas suas respectivas partículas, elas descartam esse experimento, essa rodada do experimento. Então, no final, elas vão ter uma lista de medidas que elas fizeram, e os resultados das medidas, e elas vão comparar um a um e vão fazer uma estatística disso. E aí elas vão perceber que toda vez que elas fizeram a mesma medida na partícula, elas obtiveram, digamos, um resultado igual, né, do resultado, né? E toda vez que elas fizeram medidas diferentes, elas descartam, não querem saber. Então, isso é olhar para a correlação. Quantas vezes que elas fizeram a mesma medida, elas obtiveram o mesmo resultado? Classicamente, tem um limite, uma cota superior para a proporção de vezes nas quais, fazendo essas diferentes medidas possíveis, né, elas obtêm o mesmo resultado. Quanticamente, elas podem obter uma correlação maior, ou seja, mais vezes em que elas concordam no resultado do experimento, de novo, dado que elas fizeram a mesma medida, do que se elas fizessem esse experimento sem emaranhamento. Emaranhamento, simplesmente, nesse contexto, significa essa correlação. Vejam a seguinte situação. Elas tiveram que ligar uma para a outra para fazer essa comparação. Então, emaranhamento, elas só puderam verificar depois que elas conversaram.
antes delas conversarem, não teve nada que a Rosa fez do lado dela que resultou num código, numa mensagem para Marina e vice-versa. Não teve nada, não há nada que a Marina possa fazer que mande uma mensagem para Rosa. Se a Rosa não ligar para Marina, ela jamais poderá saber quais medidas que a Marina fez e quais resultados que ela obteve. O mesmo para Marina, se ela sozinha, olhando só para os seus resultados do experimento, ela não pode adivinhar o que aconteceu do lado da Rosa. Ou seja, isso que significa não poder transmitir informação. Não tem nada que uma possa fazer que mande uma mensagem para a outra através desse emaranhamento. Para elas estabelecerem que houve emaranhamento e que houve essa correlação, né, maior do que clássica, elas têm que se ligar. E quando elas se ligam, elas fazem isso, né, numa velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Né? Então, é isso que a gente fala. As medidas da Rosa sozinhas, elas dão resultados, inclusive, absolutamente aleatórios. Né, que não tem como ela prever. E da Marina é igual. Olha que maluco. Então, não só não tem transmissão de informação, quanto cada pessoa que está fazendo sua medida obtém resultados completamente aleatórios, imprevisíveis e que não contém informação de mensagem alguma. Então, o contrário, né? Ou seja, não tem transmissão de informação maior que a velocidade da luz, não tem nenhuma informação que ela está recebendo. A transmissão de informação ocorre na ligação. E esta ocorre a uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz. A presença de um observador, o ato humano de observar um experimento desse altera o resultado? Qual é o papel desse observador? Então, a gente tem que repensar o conceito de fenômeno físico. E isso que é o complicado da história. Porque quando você me pergunta se o fato de observar, o observador, né, altera o resultado do experimento, você está embutindo na sua pergunta um pressuposto de que tinha algum resultado que ocorreria e eu fui lá e alterei, né? Ou seja, tem uma mudança. Ao invés disso, eu proponho, que é a proposta do Bohr, né, que não tem sentido você fazer essa pergunta. Não tem sentido você comparar um experimento que eu fiz com um experimento que eu deixei de fazer. Ou um experimento que eu faria diferentemente. Esse contrafactual não faz sentido discutir. Quando a gente faz um experimento na física quântica, a gente tem que levar em consideração tudo do experimento. Não só as partículas, mas as medições que eu vou fazer. Não eu, Gabriela Barreto Lemos, mas o setup experimental, ou seja, quais os aparelhos que estão lá, como é que eles estão ligados, o que eles vão medir e quando que eles vão medir. Tudo isso, juntamente com a partícula que eu estou medindo, define o fenômeno que eu estou estudando. Repare a diferença da física clássica, em que eu vou estudar, por exemplo, o movimento de uma bola. E eu não considero, dentro desse estudo, os aparelhos para medir a bola. Eu posso falar só da bola. E não, digamos, de um aparelho que eu estou usando para medir a velocidade da bola, né? Na física quântica, eu tenho que levar em conta os aparelhos de medição. E só ali eu posso falar, então, do resultado de um fenômeno e de um resultado de uma medida. Como é que eu vou comparar, então, o que aconteceria se eu não tivesse feito a medida? Eu não posso. O que eu posso fazer é comparar com outro experimento. E veja, é outro experimento em que eu não faço a medida do mesmo jeito, eu faço outra medida. Aí eu vou obter outro resultado, com uma partícula idêntica, que eu usei no primeiro, mas não é a mesma partícula, veja bem. É uma partícula idêntica, mas não é a mesma. Eu já fiz o experimento com a primeira partícula e ela deixou de existir. Daquela forma, ela criou outras formas, né? Então, eu vou comparar diferentes experimentos em cima da partícula. E eu vou falar, e sim, aí o resultado vai depender do experimento que eu fizer.
parece um pouco óbvio depois que você pensa, né? Claro que o resultado vai depender do experimento que eu fizer, mas na física clássica não. Eu posso pensar nessa contrafactual. E se eu tivesse feito outra medida? O que teria acontecido? A mecânica quântica não te permite isso, ela só te permite falar o que aconteceu, dado que você mediu tal coisa, e qual a probabilidade de acontecer outra coisa se você em seguida medir outra coisa. Então, sei lá, se um cientista está lá em seu laboratório fazendo suas medidas, e aí ele sai para ir ao banheiro, isso muda em nada no resultado. Inclusive, cientista pode ter uma briga de trânsito, ir embora, nunca mais voltar para o laboratório, e aquele laboratório ficar fechado 100 anos, que não vai alterar o resultado do experimento, porque não é o cientista ou a cientista, assim, conscientemente fazendo, não é na consciência do cientista que vai determinar aquilo, a consciência do resultado. É a aparelhagem de montagem do laboratório que vai alterar o resultado. A questão que a gente tem que levar em conta aqui, que é essencial, se você não está ali para olhar o resultado da medida, como é que você vai falar de um experimento que você não sabe, do qual você não sabe o resultado? Na mecânica quântica, você só pode falar de medidas que foram realizadas e que a gente observou, e não que a gente está alterando com a nossa observação, só porque realmente é como você falar assim, eu teria sido feliz na festa ontem? Não sei. Se eu fui na festa, eu vou saber. Se eu tivesse ido na festa, eu saberia. Mas como eu não fui na festa, eu não tenho como dizer se foi boa ou não. E se eu fui na festa e bebi muita vodka e esqueci no dia seguinte se foi boa ou não, eu também não vou saber o que aconteceu. É a mesma ideia. No experimento, eu fiz o experimento e não olhei, tudo bem. Eu não estou afetando, digamos, o resultado do experimento, mas eu estou afetando o meu conhecimento sobre o resultado do experimento e a teoria que eu vou fazer em cima disso. E eu não posso falar de um experimento que eu não olhei o resultado, né? É como se eu falasse, né, de uma coisa que eu não presenciei. Mas não é que as coisas mudem quando eu vejo ou não vejo o resultado do experimento. É que meu conhecimento sobre aquilo muda e o modelo teórico que eu vou fazer daquele experimento vai depender se eu olhei ou não olhei para o resultado do experimento. Eu vou saber se eu vou na próxima festa daquela mesma pessoa só se eu lembrar se a festa foi boa ou não foi boa, né? Se eu não lembro, como é que eu vou fazer? Vai ser de novo, vou ter 50% de chance de acertar, né? Da próxima vez. É a mesma coisa que o experimento. E o que isso tem a ver com quasares? Bom, recentemente, né, pesquisadores de Viena em colaboração com pesquisadores nos Estados Unidos fizeram um experimento como esse da Rosa e da Marina. Só que ao invés de uma pesquisadora estar na Lua e outra na África, as duas estavam em duas ilhas no Atlântico, as Ilhas Canárias, estavam em La Palma e Tenerife. Tem uma questão que a gente deixou de fora ali na primeira brincadeira com a Rosa e com a Marina, é que a gente assumiu que a Rosa e a Marina têm livre-arbítrio para decidir que experimento, qual medida fazer em qual momento. Se ela lembra que ela pode escolher fazer a primeira medida, segunda medida ou terceira medida, e a Marina também, primeira medida, segunda medida ou terceira medida. Ela tem livre-arbítrio para fazer essa medida. Mas eu posso te falar assim, não. Eu não acredito em livre-arbítrio. Eu acho que isso tudo é uma montagem, um truque de Houdini, né? Em que, em algum momento no passado, teve alguma coisa que aconteceu, digamos, Deus desceu na Terra e determinou que o experimento seria feito de tal jeito e que as minhas partículas seriam criadas e que a Rosa faria sempre a medida 1 e na primeiro experimento, e a Marina faria medida 2, etc. Então, como se assim, eu posso te falar assim, na verdade foi tudo uma montagem que faz parecer uma coisa maluca, mas na verdade tem uma explicação que é uma causa lá atrás comum que está determinando tudo.
e tá fazendo parecer que tem uma correlação mágica maior, né, emaranhamento, que não é clássica, mas na verdade tá tudo determinado por uma Deus, alguém, né, um demônio ou Deus no passado. Como é que eu vou excluir essa possibilidade, né? Bom, não vou conseguir excluir essa possibilidade. A ciência não consegue excluir, por exemplo, a existência de Deus, né? Nem confirmá-la. O que a gente pode fazer é falar assim, bom, quando que essa determinação ocorreu, né? Então, nesse experimento em La Palma e Tenerife, nas Ilhas Canárias, a medida realizada, digamos, por Rosa ou por Marina, foram determinados pela luz de quasares que chegam hoje na Terra, mas foram produzidos há bilhões de anos atrás. Então, faz um código, ou seja, quando chega a luz do quasar e tem a frequência tal, ou eu não sei qual era a característica que eles usaram, mas uma característica tal, eu vou fazer uma medida do primeiro tipo, né? Digamos, se eu fosse a Rosa. E a Marina tem uma determinação similar. Significa que, o que significa isso? Significa que, se tudo foi planejado, arquitetado, montado, essa farsa do emaranhamento tivesse sido montada, ela tem que ter sido montada pelo menos quando esses quasares estavam enviando esses feixes de luz, códigos determinando e contando para Rosa e para Marina, respectivamente, como elas devem fazer a medida e para a partícula, como ela deve atuar, né? Se ela deve dar um resultado assim ou assado. Então é como se essa farsa toda fosse montada como um teatro, esse teatro teria sido escrito pelo menos há 5 bilhões de anos atrás. Mas e se foi determinado no Big Bang? Bom, aí foi determinado no Big Bang, a gente não pode saber. Né? Isso a gente não consegue descartar. Mas o que esse experimento que usa os quasares fala usa os quasares como uma forma, como se fosse uma escritura que determinasse o experimento. A gente fala assim, se determinou e fez uma farsa, essa farsa só pode ter acontecido pelo menos 5 bilhões de anos atrás, 6 bilhões de anos atrás. Depois disso, mas de 6 bilhões de anos para cá, tudo bem. Né? Não tem explicação para isso. Isso é só se a gente coloca em questão o livre-arbítrio de nós, pesquisadores, né? Na determinação do experimento, ou o livre-arbítrio, digamos assim, ou outro fator que a gente tem usado para determinar qual que é ou seja, meu gato fez miau assim, ou miau assado, pode ser, né? Mas eu tô colocando em questão esse experimento, tá falando assim, se você coloca em questão isso, então você tem que pelo menos assumir que essa farsa foi toda arquitetada muito, muito mais tempo do que muito mais antes da Terra existir. Acabou. Só isso que os quasares têm a ver com isso. Por enquanto, pode ser que um dia a gente descubra que eles têm mais a ver outras coisas, mas por enquanto o uso dos quasares foi para puxar isso. Então a importância, para você entender, é mais, digamos assim, filosófica do que utilitarista. Sim, ou seja, ela não muda o resultado, ou seja, o experimento e a importância disso tudo é que quando eles fazem esse experimento usando a luz de quasar para determinar qual medida realizar, dá o mesmo resultado de quando eles usam outra coisa para determinar, ou até a vontade de cada experimentador para determinar, né, qual medida utilizar. O resultado do experimento é o mesmo, e é importante que seja o mesmo, senão teria alguma coisa que a gente ia achar um pouco estranho. Sendo o resultado mesmo, o que ele está fazendo é só filosoficamente falando assim, o que a gente pode falar que são as causas dessa coisa esquisita que a gente chama de emaranhamento. Continuamos sem saber muito bem como explicar isso, né? Mas tem diferentes correntes, vão falar diferentes coisas, diferentes cientistas vão dar uma descrição um pouco diferente, mas a descrição que eu dei aqui de emaranhamento é sobre resultados de medida.
E isso é a única coisa que todos nós, cientistas, concordamos. Então, podemos ter discordância do que significa emaranhamento, filosoficamente, sobre realidade, sobre natureza, sobre nós, o papel da ciência, sobre verdade. A gente pode ficar horas discutindo isso aqui. Mas, se você conversar comigo, conversar com meu vizinho, o cientista, minha colega cientista em outro lugar do mundo, nós todos vamos concordar que o resultado do experimento é o mesmo, daquele experimento da Rosa com a Marina, e que não há transmissão de informação. Nenhum cientista vai te falar que teve transmissão de informação à velocidade da luz, e que aquele emaranhamento pode ser utilizado para fazer criptografia quântica, talvez pode ser usado para computação quântica. Então a gente concorda só no concreto. Mas, de fato, na física, muitas vezes é o que a gente usa, é o concreto, são resultados de experimentos. E a gente não tem dúvida de que não há telepatia, não tem consciência pedindo para o elétron ou para o fóton agir assim, assado, e não tem transmissão de informação acima da velocidade da luz, ponto. Então, pessoal, eu pensei nesse vídeo principalmente para passar a mensagem de que no entrelaçamento quântico ou emaranhamento não há qualquer transmissão de informação, muito menos acima da velocidade da luz, o que iria contra a relatividade especial de Einstein. Além disso, que não faz sentido um observador humano consciente ou não alterar o resultado de um experimento simplesmente por estar olhando ou não para ele. Nem isso, nem as outras coisas mágicas que os pseudocientistas ou gente mal informada espalham por aí sobre a física quântica. Caso queiram aprender mais sobre o assunto do vídeo, eu vou deixar aí na descrição textos sobre o experimento dos quasares e também outros que a professora Gabriela me passou, certo? Conheça também o projeto que ela participa, Sementinhas da Ciência, que busca chamar a atenção de crianças do ensino fundamental, principalmente meninas, para a ciência. Doe também na vaquinha do projeto, eu já fiz a minha doação. E também doe no Apoia-se do AstroTubers. A minha próxima entrevista aqui vai ser sobre estrelas que se beijam, com outro fera aí. E se você não viu a última entrevista, foi com o professor Farinaldo, que a própria Gabriela se declarou fã, então não é mole não, que foi sobre o que é a matéria escura, certo? Então é só clicar aí na tela para ver. Grande abraço, valeu, fui!